A história se passa num mundo com várias espécies de vida: humanos, pássaros, animais, peixes interessantes, fadas e espíritos. Mas o ser supremo é o poderoso dragão. Nesse mundo, a maioria dos seres vivos tem um lar adequado às suas necessidades, e entende a importância de ter um lar próprio. Em uma caverna, um casal de slimes está ansioso para sua nova casa. O homem que a vende, na verdade um lorde demônio, os convence a comprar mostrando suas características atraentes, e observa o casal assinar o contrato. Em outro lugar, conhecemos nosso protagonista, um dragão vermelho covarde chamado Lete, deserdado por não guardar o ovo. Uma noite, ele adormeceu enquanto cuidava do ovo, permitindo que um caçador o roubasse. Lete era tão patético que nem sequer teve coragem de enfrentar o caçador para recuperar o que era seu, pois temia se machucar. Quando seu pai chegou em casa, não hesitou em deserdá-lo, chamando-o de uma vergonha para toda a humanidade dos dragões. Agora, pela primeira vez, Lete precisa se virar sozinho em um mundo repleto de mistérios. Mas ao contrário dos outros dragões, Lete é dócil, fraco, e no geral, não possui muitas habilidades. Ao olhar para sua carteira de identidade, ele se pergunta como, em nome de tudo, vai conseguir sobreviver com estatísticas tão ruins. Ele pensa que se ao menos tivesse um ninho para se esconder. Então, ele tem um momento eureka. Lete se lembra dos 3 pequenos trolls, os mais fracos, que construíram uma fortaleza impenetrável e viveram ilesos. Com isso, Lete parte para encontrar seu novo lar perfeito. No entanto, no caminho, o pequeno troll é capturado e levado para a mina Xoloto, acordando em uma jaula cercado por anões animados que comemoram a captura de Lete, um dragão. 30 minutos antes, Lete encontrou um anão enquanto procurava a cidade deles. No entanto, os anões gananciosos acharam que Lete queria roubar seu ouro. Antes que percebesse, estava preso em uma gaiola, chorando. Lete promete que só queria ajuda para construir uma casa, pois ouviu que eram bons nisso. Ele começa a chorar, dizendo que só quer ir para casa. Os anões param e olham para ele como se dissessem: "Cara, você é um dragão. Tenha coragem." Ao perceber que ele é uma desculpa triste de dragão, o líder dos anões diz que construirá uma casa para ele. Mas em troca, quer fazer tapetes de dragão, pois são vendidos a preços altos. O líder começa dizendo que precisa de seus chifres e, em seguida, de sua cauda, listando todas as partes de seu corpo com um tom sinistro. Lete fica frenético, tentando pensar em uma maneira de escapar, e lembrando-se de como os anões são gananciosos, ele os engana, fazendo-os pensar que alguém está roubando o ouro deles, o que lhe dá tempo suficiente para fugir para a floresta, onde encontra o caçador que roubou o ovo. No entanto, nesse momento, os anões que o perseguiam o alcançam e entram em uma briga com o caçador, dando a Lete uma pequena janela para fugir. Após correr por horas, Lete chora sozinho na floresta, sentindo-se sem esperança. Nesse momento, um casal de arpias aparece e sente pena dele. Lete conta sua história enquanto elas o confortam e se oferecem para ele ficar com elas, já que o ninho está vazio desde que os filhotes partiram. As arpias mostram o ninho no topo da árvore, mas Lete, sendo um dragão sem esperança, ainda não consegue voar, então precisa escalar com suas garras. Ao chegar ao topo, as arpias tentam ensiná-lo a voar com as asas, oferecendo palavras de incentivo. Lete salta, desliza no ar, com um sorriso no rosto, deixando as arpias orgulhosas. Tudo isso dura uns 3 segundos. Então ele cai de cara no chão, esquecendo a regra principal: bater as asas. As arpias riem, enquanto Lete fica emburrado e envergonhado. Porém, eles têm uma ideia e sugerem que vá ao vale próximo, onde pode encontrar um carvalho gigante habitado por goblins que talvez o ajudem. Depois, ao anoitecer, Lete está pendurado de cabeça para baixo em uma árvore. Os goblins veem Lete como um suculento bife de dragão, mas ao ouvir sobre as arpias, mudam de ideia e o soltam, pois apoiam as arpias e não querem desapontá-las. Após contar sua história aos goblins, eles o incentivam a seguir sua jornada e a deixar de ser tão medroso, pois é um dragão completo. Lete continua e chega a Saharajan, onde lhe oferecem moradia. Porém, Lete percebe que não consegue respirar debaixo d'água nem nadar, então recusa a oferta. Lete é aconselhada a ir para leste, perto da grande árvore Yggdrasil, onde encontrará o grande arquiteto Deria, que ajudou a construir sua casa. Eles constroem Saharajan. Lete agradece e parte, encontrando gnomos que indicam a direção certa. Após um tempo, Lete chega ao destino. Porém, é encontrado por heróis que o veem como ameaça, por ser um dragão. Quando sacam armas, um ser misterioso com um livro especial rapidamente acaba com a equipe. Após testemunhar essa lendária demonstração de poder, Lete desmaia, mas depois recupera a consciência. Ao acordar de um pesadelo, Lete se apresenta ao elfo grisalho
e diz que ouviu falar de um grande arquiteto na área. O elfo revela ser o próprio Daria, o procurado por Let. Incrédulo, Let implora a Daria que o ajude a encontrar um lar. Como alguém no ramo imobiliário há muito tempo, Daria diz a Let que ele tem 3 opções. A. Construir sua própria casa. B. Comprar uma casa existente. Ou C. Alugar de um proprietário. Daria revela ser arquiteto registrado e agente imobiliário licenciado. Com tantas opções, Let começa a imaginar que Daria é a segunda vinda de Jesus, mas tudo isso desmorona quando ele entrega o cartão para Let. Ao examiná-lo, Let percebe que está escrito Demon Lord, o que Daria admite ser uma de suas ocupações também. Daria então pergunta a Let qual caminho ele deseja seguir em relação à aquisição de sua nova casa. Let revela que quer um chalé acolhedor e aconchegante, mas Daria não tem certeza se algo assim poderia realmente acomodar alguém do tamanho dele. Ao projetar a casa de campo, Daria diz a Let que morar ali seria como estar morto. Ele menciona que heróis poderiam entrar e usar uma espada para levá-lo direto aos Pearly Gates. Let se pergunta quantos humanos fazem cosplay de heróis. Daria explica que, enquanto caçadores são especializados em não-humanos, heróis são máquinas de matar, escória que rouba, assassina, saqueia e até ajuda. Com manobras políticas. Suspirando, Daria diz a uma Let assustada que é hora de trabalhar para encontrar um lar para ele. Com um feitiço rápido de teletransporte, Daria os leva a um templo. Ele informa Let sobre a propriedade, dizendo que foi usada por seres poderosos e tem contramedidas anti-heróis. Ao entrar para uma visita, Daria avisa Let para ter cuidado, mas Let, teimosa como um sanduíche de baleia, cai em uma armadilha e se vê caindo. Quando Daria chega, ele diz a Let que estão em uma masmorra subterrânea com armadilhas para heróis. Apesar dos protestos de Let, Daria insiste em fazer um tour completo e garante que não deve temer, pois feitiços de ressurreição são sua especialidade. Finalmente, eles chegam a uma piscina de cura e Let mergulha. Infelizmente, não há cura para a estupidez, pois Let se afoga rapidamente. Ao sair, Daria diz a Let que é hora de voltar ao último andar. Quando Let sobe de volta, um grupo de heróis errantes tenta atacá-lo. Mas Daria aparece para protegê-lo, salvando-o novamente. Sem poder comer carne de dragão, os heróis levantam suas bestas com raiva para tentar matar Daria facilmente. O Lorde Demônio rapidamente cuida dos heróis, que não são páreo para ele, enquanto Let consegue voltar ao topo. Vendo Let exausto, Daria o acaricia e diz que fez bem em fazer Let chorar, pois nunca foi apreciado pelo próprio pai. Nos 2 dias seguintes, Let anda como um soldado ferido. Daria, preocupado, pergunta se ele está bem, mas Let diz que seus músculos pararam de ter cãibras, e pergunta qual é o próximo destino. Após um momento, Daria revela que a próxima casa é uma onde os heróis nunca vão, e se ele decidir morar lá, nunca se sentirá sozinho. Novamente, eles chegam ao local, e Let olha para a casa com uma expressão de horror. Mas então ele percebe que, na verdade, é uma casa de horrores chamada Mansion of the Dead. Let se vira para ir embora, mas Daria o puxa pelo rabo e explica que ter fantasmas como companhia é ótimo, já que eles nunca o transformarão em um fantasma. Quando Let entra na mansão junto com Daria, um arrepio percorre sua espinha. Para piorar a situação, Daria diz a Let, de maneira franca, que vários exorcismos realizados nessa casa falharam. Ele entrega a Let um aspirador e diz que, como passarão a noite, ela deve usá-lo em emergências. O Senhor dos Demônios deseja bons sonhos a Let e sai. Segundos após Daria sair, Let encontra o garoto do filme de Rancor. Assustada, Let corre para fora da sala. No corredor escuro, tenta achar Daria, e percebe que é assim que negros morrem primeiro em filmes de terror. Após receber uma lanterna de um fantasma, Let encontra uma sala pior que o porão de um guerreiro do teclado. Tentando voltar, Let vê um exército de fantasmas esperando. Sem saída, ele abre a porta e desmaia ao ver um fantasma assustador. Com Let desmaiado, o rei dos fantasmas diz a Daria que não esperava que um dragão fosse tão medroso. Ao conhecer o rei fantasma Samuel, Let descobre que os fantasmas só queriam cumprimentá-lo e dar as boas-vindas. Enquanto isso, Samuel reflete sobre o passado, recordando-se de Daria caminhando ao lado de um dragão. Daria responde, afirmando que, por ter tido um dragão como companheiro no passado, talvez seja por isso que ele tenha uma queda por Let. Reunindo sua inteligência, Let diz a Daria que ele precisa de um lar onde possa relaxar mais. Compreendendo isso, Daria promete ajudar Let a encontrar um lar que o agrade. No dia seguinte, quando Let e Daria retomam a viagem, Daria pergunta a Let se ele se sente à vontade para fazer uma rápida viagem de ida e volta, parar como um cão obediente. Let concorda, mas pergunta por que parar. O Lorde Demônio diz que precisam passar pelo covil da Crone,
o que faz Letty tremer de medo. Com voz patética, ele pergunta se precisam mesmo passar por outro lugar assustador. Daria revela que, sem ter onde morar, teve que pedir uma cama emprestada a eles. Lembrando da cama na mansão assustadora, Letty pergunta se devem voltar. O elfo então tira uma bolsa que lembra muito o bolso do Doraemon e diz ao dragão sem noção que sua bolsa pode guardar qualquer item, independentemente do tamanho. Ao chegarem ao seu destino, Letty e Daria entram em uma caverna empoeirada, onde encontram 3 bruxas velhas e feias. Surpresa com a aparência delas, Letty descobre por Daria que essas senhoras idosas são as Irmãs Cinzentas, famosas por suas habilidades e artesanato. As mulheres cumprimentam Letty, dizendo que não costumam receber recém-chegados. Mas como ele parece uma lâmpada piscante, não se sentem ameaçadas. Elas guiam Daria e Letty por uma entrada escondida, até uma sala grande com muitos itens. Letty admira tudo, e as irmãs dizem que tem tudo o que desejam, menos um jeito de transformar Letty em um protagonista legal. Enquanto o dragão curioso explora o showroom, Daria mostra uma porta, revelando que as irmãs criam portas grandes para americanos. Letty percebe que a porta não tem maçanetas. Daria explica que as maçanetas são vendidas separadamente, e com diferentes maçanetas mágicas, ele pode viajar para vários locais. Animada com a ideia de viajar sem andar, Letty insere uma maçaneta. No entanto, ele fica ansioso quando a porta se abre para a cidade dos anões, que estão chateados sem sopa de dragão. Vendo Letty aterrorizado, as irmãs apontam uma porta chamada Portão da Dama Galante. Ao olhar a bela dama na porta, o coração de Letty dança. De repente, a dama fala, assustando Letty. Daria explica que, com a palavra mágica, a dama ajuda Letty a se teletransportar para qualquer lugar, mundo. No entanto, se ele demorar demais, ela recitará um poema embaraçoso que foi escrito pelo próprio Letty. Como Letty é amaldiçoado com má sorte, a elegante senhora anuncia que o tempo acabou e começa a ler em voz alta um poema que Letty havia escrito sobre a necessidade de ter um dragão vilão ao seu lado. Ao ver Letty chorar de vergonha, Daria sente pena dele e sugere que ele desvie sua atenção para a lareira. Imediatamente, Letty começa a imaginar seu futuro com a lareira, porém, seus sonhos se desfazem quando Daria revela que a lareira é muito pesada e que a menos que ele consuma 10 Arnold Schwarzeneggers no café da manhã, não terá força para levá-la à nova casa. Para piorar, as irmãs lembram Letty de que ele precisa ter uma casa para usar a lareira. Ao encontrar seu 13º motivo, Letty se desilude quando Daria pergunta se ele quer construir uma nova casa. Empolgados com a ideia, Letty e Daria se teletransportam para uma colina de onde Letty pode pular facilmente se a vida se tornar muito difícil para seu pequeno cérebro. Apreciando a paisagem, Letty expressa interesse em construir uma casa. Quando percebe que está totalmente falido, Daria tranquiliza Letty, sugerindo que, como ele é um inútil vivo, seus órgãos poderiam aumentar seu valor se ele simplesmente rolasse e morresse. Não querendo morrer sem bater palmas para o dragão, Letty começa a ficar de mau humor, o que leva Daria a perguntar sobre e quanto dinheiro ele tem. Letty tira a carteira e a entrega ao Lorde Demônio, que encontra apenas um dente dentro. Letty explica animadamente que, se ele colocar o dente debaixo do travesseiro, uma fada o trocará por dinheiro. Sempre realista, Daria diz a Letty que isso não acontece de verdade, assim como Papai Noel não é real. Antes que Letty se anime, Daria garante que seus problemas financeiros podem ser resolvidos depois, e pega a planta de uma casa. Após explicar o layout a Letty e receber sua aprovação, ele bate palmas, chamando gnomos e grandes ogros verdes, revelando que são seus funcionários mal pagos. Com tudo pronto, a construção começa. Ao ver todos trabalhando, Letty tenta ajudar, mas falha miseravelmente. Isso faz Daria se perguntar quem influenciou o pool genético de Letty para ele ser tão patético e desajeitado. No entanto, sendo o Lorde Demônio compassivo que é, Daria garante a Letty que Roma não foi construída em um dia e que ela é uma pessoa muito boa. Letty sugere calma. Após uma semana, ela agradece a todos pela construção da casa. Daria diz que devem esperar os heróis e explica o plano de matar ladrões da Oxygen Dungeon e vender seus equipamentos. Quando Letty se preocupa, Daria convoca 3 monstros melhorados. Letty, inicialmente assustada, se surpreende ao ser bajulada pelos monstros. Animado por ver um dragão real, Daria diz a Letty que os monstros serão seus guarda-costas, ganhando a vida lutando contra heróis, enquanto o restante cobrirá o custo da construção. Desejando sorte a Letty, Daria parte, deixando Letty aproveitar sua nova casa. Porém, logo surgem problemas com heróis em busca de luta. Antes da batalha, um herói reconhece Letty como o dragão que derrotou seus amigos, e ele decide se retirar durante a noite,
A fama de Letty aumenta entre as criaturas de outro mundo, que passam a buscar sua ajuda, chamando-o de Senhor do Dragão das Chamas. Sentindo-se sobrecarregado com o título, Letty decide ir ao supermercado e não voltar mais. Ao se preparar para sair, ele encontra Jiri, que pergunta por que está abandonando sua casa. Letty conta sua história, explicando que sua casa virou o principal alvo dos heróis que querem explorar e saquear. Ele quer paz e tranquilidade. Comovido com os problemas de Letty, Jiri promete ajudá-lo a encontrar o lar ideal. Nas planícies geladas de Albs, Letty entende por que muitos sem-teto usam fentanil. Ele nota que Jiri está bem agasalhado e reclama do frio, temendo que a PETA o acuse de prejudicar animais. O Lorde Demônio assegura a Letty que preparou roupas de inverno para ele também. Do bolso do Doraemon, Jiri dá a Letty uma roupa que o transforma em uma grande bola de mochi. Vestido assim, o cérebro de Letty começa a se desbloquear. Ele pergunta a Jiri por que estão em um vasto campo de neve. O Lorde Demônio lembra-o de seu desejo de viver isolado, longe de heróis e caçadores. E que lugar melhor que o Polo Norte? Jiri explica que o preço da terra é barato, poupando sua carteira. Letty fica nervoso ao perceber que o Lorde Demônio é um pouco autista e leva tudo ao extremo. Para finalizar, Jiri mostra a Letty um documentário barato sobre a vida de um Yeti e seu habitat. Após o filme, Jiri diz a Letty que, se ele quer um lar, precisa começar a trabalhar duro. Confuso, Letty pergunta se terá que trabalhar sozinho. O Lorde Demônio revela que, como iglus não têm custo de construção, ele pode começar sozinho. Com a ajuda de Deer e o esforço de Letty, eles constroem um iglu simples para Letty. Depois, Deer avisa que o mais difícil do isolamento é sobreviver. Ele instrui Letty a canalizar seu urso interior, Grills, e se dedicar nos próximos 3 dias. Letty sente o coração acelerar ao perceber o início de seu desenvolvimento. Antes de reclamar, Deer faz um sinal de paz e se teletransporta. Sozinho e com frio, Letty busca comida. Ao avistar renas, tenta liberar seu instinto predador, mas vira presa. Após várias tentativas falhas, Letty decide que é hora de uma dieta. Contudo, outro problema surge. Letty está perdido. Quando o pânico começa, Letty percebe um grande Yeti branco atrás dele. Assustada, Letty se pergunta por que um monstro bem equipado a persegue, mesmo sem estar presa na máquina de lavar. Logo, Letty percebe que o monstro não é mau e a convida para seu iglu. Ao entrar, Letty vê Deria fazendo o jantar. Porém, antes de se acomodar, Letty nota que Deer tirou a camisa e o Yeti também. Surpreendentemente, Letty vê anões e heróis, todos nus no iglu. Com medo de que sua refeição envolva molho de bebê salgado, Letty começa a entrar em pânico. Então, abre os olhos e percebe que era um sonho estranho. Ao buscar comida, Letty encontra um ovo encalhado. Pensa em pratos que poderia fazer, mas logo descarta a ideia, lembrando-se de como sua jornada infeliz começou quando um lenço umedecido roubou seu ovo. Ao se virar para continuar sua busca por casa, Letty percebe que o gelo rachou e está se afastando da terra. Embora Letty mostre misericórdia ao ovo indefeso, nem todos têm o mesmo coração bondoso. Logo, Letty é confrontado por uma enorme baleia que o engole em segundos. Ao recuperar a consciência, Letty vê um homem cinza sobre ele. Após organizar seus pensamentos, Letty descobre que o homem se chama Davy Jones. Quando percebe que está dentro de uma baleia, sem trocadilhos, Letty entra em pânico. Vendo Letty em perigo, Davy o consola e revela uma sala confortável no estômago da baleia. Ele explica que como a baleia engole vários Titanics, ela tem uma coleção de itens como pedras preciosas, utensílios de cozinha, ingredientes e chá. Surpreso com os itens, Letty explora mais a casa da baleia. Ao visitar a lavanderia, cozinha e banheiro, Letty fica impressionado. Finalmente, ele concorda em ficar com Davy, apreciando o conforto e segurança na barriga da baleia. Após uma boa noite de sono, Letty vê Davy afiando sua faca. Um calafrio percorre sua espinha ao pensar se Davy planeja comê-lo cru. Nesse momento, Davy o cumprimenta alegremente, dizendo que está preparando o café da manhã. Letty percebe que deve assistir menos documentários sobre serial killers e se desculpa para ir ao banheiro. Após o café, Letty diz a Davy que precisa ir, mencionando que alguém o espera. Compreendendo a urgência, Davy ajuda Letty a sair. Rapidamente, eles jogam spray de pimenta nas narinas da baleia, fazendo-a espirrar violentamente, o que,
O fato de o papai ter sido chamado de papai permite que Letty aproveite o impulso e escape ilesa da barriga da baleia. Ao aterrissar em um pedaço de gelo flutuante, Letty encontra uma foca. Letty tenta usar seus instintos animais para caçar e se banquetear com a foca, mas falha miseravelmente quando a foca lhe lança um olhar suplicante, com seus grandes olhos de cachorrinho. Enquanto Letty chora de frustração, a foca se transforma em Daria, que revela que tudo isso foi um teste para ver se ele está apto a sobreviver no Polo Norte. Mais tarde, no iglu, o ovo de Letty se abre, revelando uma criatura semelhante a um pássaro. Ao ver Letty, o filhote o chama de papai, e Letty protesta que não é seu filho. No dia seguinte, Daria teletransporta Letty para um lugar mais quente, mencionando alojamentos comunitários adequados. O filhote sai da bolsa e o chama de papai. Vendo isso, Daria diz que pais solteiros não são tão populares quanto mães solteiras agora. Frustrada com a provocação, Letty protesta que ele não é o pai. Ao ver que Daria não acredita, Letty percebe que precisa chamar a juíza Judy para o caso. Suspirando, Daria explica ao dragão que, às vezes, uma criatura se imprime na primeira pessoa que vê. Sentindo-se culpada e sobrecarregada, Letty pergunta a Daria se ele pode cuidar do pássaro. Para aliviar suas dúvidas, Daria conta uma história de anos atrás, sobre um explorador que achou um ovo abandonado que virou um pássaro. Mesmo tentando devolver o pássaro à natureza, ele sempre o seguia, levando o explorador a aceitá-lo. Mas a história não termina aí. Após a morte do explorador, o pássaro, sem entender a morte, se recusa a seguir em frente. Muitos dizem que ele ainda vive ao lado do cadáver do explorador. Ao ouvir a história, Letty se molha de medo. Daria informa Letty que seu filhote pertence a uma família de pássaros que vive nos rios das montanhas do norte. Quando adultos, eles são fortes o bastante para criar uma nevasca com o bater de suas asas. Mas, sabendo que ele é um idiota e fará besteira, Letty diz a Daria que, se ela ficar com ele, ele se tornará um degenerado rapidamente. Daria os teletransporta para uma comunicação de moradia, sugerindo que ele talvez encontre um pai melhor para seu filhote. Ao ver o local, Letty fica impressionado com a infraestrutura. Daria explica que viver em comunidade é mais econômico do que em uma casa independente. Unidade. Se ele tiver problemas à noite, os vizinhos ajudarão. Antes de Letty sonhar, Daria diz que a maioria das casas não é para quem tem papai. Pernas longas. Curiosa, Letty pergunta ao Senhor dos Demônios o porquê. Daria revela que animais maiores precisam de espaço, então não vivem em alojamentos coletivos, havendo menos demanda. Um grupo de heróis selvagens interrompe sua conversa, perseguindo dois monstros. Letty pergunta a Daria se devem ajudar, mas um enorme pássaro monstro surge e elimina os intrusos. Daria explica a Letty que nessas sociedades, os proprietários cuidam dos inquilinos. Ao saber que os inquilinos mais fracos são protegidos por um proprietário forte, Letty relaxa e promete ao filhote encontrar os melhores pais do mundo, que, como sabemos, não existem. Com um novo objetivo, Letty segue Daria a um apartamento de Ortros Unidos. Curiosa, Letty pergunta se o casal é casado. Daria revela que são irmãos que fingem ser casados por não encontrar o amor. Vendo isso como um caso extremo de Sweet Home Alabama, Letty estremece de horror e expressa à criatura de duas cabeças seu desejo de um lar eterno para a jovem. Mas os Ortros informam que não podem adotar um bebê por causa do barulho. Para tranquilizá-los, Letty diz que o filhote, sendo jovem, não fará muito barulho. Porém, o filhote logo solta um grito assustador, causando um desastre. Após saírem rapidamente, Letty e Daria tentam outras criaturas, mas sem sucesso. Enquanto descansam, Daria pede a Letty que cuide do pássaro, mas Letty balança a cabeça, dizendo que a garota não quereria alguém tão patético e fraco como ele. Daria concorda, mas diz que quem tem pais ruins vira um grande comediante, então todos ganham. A conversa termina quando um urso monstruoso e seus filhotes chegam. Daria se desculpa e vai falar com o urso, deixando Letty com os filhotes. Os filhotes cumprimentam Letty calorosamente, dizendo que todos falam dele e do filhote. De repente, um monstro feio surge, exigindo que Letty entregue o filhote. Os instintos paternais de Letty surgem, e ele tenta proteger o filhote e os ursos. Quando Daria retorna e avisa ao monstro que o dragão que enfrenta é o Senhor Dragão das Chamas, o monstro se retira rapidamente. Mais tarde, o Lorde Demônio elogia Letty por cuidar bem dos filhotes. Emocionada, Letty resolve ficar com o filhote, e o chama de Pip. Após viajar por tanto tempo,
Let chora para o Lorde Demônio por ter gasto todo o dinheiro que ganhou, vendendo suas fotos apenas de dragões. Como sempre, Daria permanece calmo e diz a Let que eles passarão o dia ganhando dinheiro. Curiosa sobre suas perspectivas de emprego, Let pergunta a Daria como ele pode oferecer seus serviços. O Lorde Demônio explica que dragões sempre foram populares no mercado negro. Mas, sem querer vender seus órgãos para pagar a faculdade de Pip, Let pergunta nervosa se há algo que ele possa fazer vivo. Sem perder tempo com o dragão, Daria os teletransporta para um mercado. Ao ver o mercado cheio de humanos, Let busca um esconderijo. Mas Daria garante que nesta cidade livre, não há discriminação por espécie ou nacionalidade. Ele diz que, devido à segurança, muitos comerciantes vendem seus produtos. Alguns oferecem itens de defesa e poções, enquanto outros negociam pepinos proibidos, se entende. Sem a inteligência para ser chefe capitalista, Let diz a Daria que o mercado é miserável e tenta sair. Mas antes de ir, Daria o puxa pelo rabo e diz que um falido como ele não deve reclamar tanto. Com medo, Let protesta, lembrando Daria dos heróis miseráveis. Apontando uma gaiola cheia deles, Daria informa que o mercado não aceita aberrações sem remédios. Depois de convencer Let, Daria o leva para conhecer Amin, uma coruja, para trabalho. Mas Amin recusa, dizendo que não contrata sem carta de recomendação. Quando iam sair, Pip fala com Amin na linguagem dos pássaros, o que o faz mudar de ideia. Amin diz a Let que Pip falou bem dele, então precisa contratá-lo. No primeiro trabalho, Let deve cortar blocos de árvores e pedras. Perguntando-se por que alguém iria querer blocos, Let se volta para o sábio Demon Lord, que revela que muitos aventureiros gostam de construir casas ou ferramentas utilizando blocos de materiais. Depois de compreender tudo isso, Let começa a trabalhar, e após um dia inteiro de esforço, recebe apenas uma única moeda. Como um capitalista astuto, Amin diz a Let que, se ele quiser ganhar mais dinheiro, precisa trabalhar de forma mais rápida e eficiente. Enquanto Let chora por não poder alimentar Pip, Amin sente pena e o faz recepcionista de hotel. Mas, no primeiro dia, Let afugenta quase todos os clientes. No final, Let volta a Amin pedindo outro trabalho. Após Amin dizer que ele é um pé no saco, Darius diz a Let para encontrar um trabalho único para ele. Curioso, Let pergunta ao Lorde Demônio o que ele sugere. Daria revela que Let pode ser procuradora. Let então conhece seu primeiro cliente, Robert, um aprendiz de mago. Sendo um peludo obstinado, os olhos de Robert brilham ao ver um dragão. Após acalmar seu empolgado macarrão, Robert explica seu plano. Ele quer que Let finja que o convocou. Let concorda, e Robert chama seus amigos para se divertirem. Porém, quando Let chega, seus amigos ficam indiferentes. Sentindo perigo, Pip grita com força, assustando os magos. Confusa, Let descobre por Daria que seu filhote só queria ajudar o pai. Após receber o pagamento, Let atende outro cliente enquanto Daria cuida de Pip. Então, uma mulher chamada Lilith se aproxima do Lorde Demônio para provocá-lo. Ela conta a Daria sobre uma dupla peculiar de um elfo e um dragão. Ela sabia que era ele. Sendo um macho alfa, Daria revela que está procurando casas com seu amigo dragão. Isso deixa Lilith ainda mais desesperada pelo molho branco de Daria, pois lembra de quando ele virou Lorde Demônio. Daria foi escolhido como Lorde Demônio por uma máquina de loteria. No entanto, sem interesse em governar nações de abominação, Daria tenta recusar o título. Isso surpreende Lilith, ex-cartomante jovem. Curiosa, ela pergunta a Daria o que ele quer e descobre que o elfo só quer ler enciclopédias de animais estúpidos. Quando Daria se vira para sair, é levado pela Dark Lord Agency à torre do Demon Lord para sua posse. No entanto, em vez de ficar, Daria foge, fazendo Godfrey, o grande camareiro, e seus capangas procurarem-no pelo palácio. Quando tentam alcançar Daria, o elfo aciona, sem querer, um feitiço anti-intruso, causando sofrimento a Godfrey e seus homens. No fim, a agência permite que ele parta. No presente, Lilith percebe que Daria levará mais 100 anos para se comprometer com ela. Então, ela vai embora. Enquanto isso, Let ganha seu sustento diário e vai se lavar quando um homem se aproxima, pedindo ajuda para carregar coisas até uma cabana fora da cidade. Sem perceber o perigo dos estranhos, Let concorda e vai para a parte sombria da cidade, onde é capturado. Quando os humanos perversos o colocam em uma cela, ele diz a Pip para fugir e deixá-lo, mas Pip, em vez disso, incentiva Let a lutar. Motivado,
Letty ignora todas as ameaças dos captores e tenta escapar. Tentar destruir a prisão, um Orobas infeliz o agarra e diz a Letty para se acalmar. O dragão assustado implora para não ser transformado em arma. Confuso, o Orobas pergunta se ele precisa de comida para o filhote. Letty aproveita e diz que precisa sair da prisão. Com alguém esperando por ele, o Orobas abre a porta, revelando que estava destrancada. Ele fala para Letty que, se ele realmente deseja partir, ele pode. Contudo, antes de ir, ele precisa se reunir com os outros. Isso deixa Letty assustada, imaginando se, além da porta, um grande lobo preto e oleoso está à espera para atacá-la e devorar seu traseiro. Quando o Orobas abre a porta de outra cela, Letty vê um grupo de criminosos inexpressivos e se acalma. Ao ser apresentada a todos, Letty descobre que o Orobas é chamado de Steve. Durante a conversa com os Orobas, Letty descobre que todos são cativos. Ele pergunta a Steve se já tentou sair. Steve revela que a masmorra é parte de uma arena de luta vantajosa. Não convencida, Letty tenta alertá-lo sobre problemas futuros, mas Steve zomba e mostra a Letty uma jacuzzi. Afinal, quem precisa de liberdade com uma jacuzzi? Depois, ele leva Letty a uma sala de ginástica, dizendo que ela nunca será uma perdedora gorda como ele, pois pode se exercitar quando quiser. Para se divertir, tem um teatro de primeira classe. Na masmorra, Letty percebe que esses personagens vivem melhor que ele. Afastando pensamentos negativos, Letty lembra que o anime ainda leva seu nome. O toque de sino chama a atenção quando um carcereiro ordena que Letty se prepare para lutar com esqueletos mortos-vivos. Antes de bombardear Steve com perguntas, Letty é levada à arena, onde um locutor saúda o público e revela que hoje, o exército de mortos-vivos enfrentará um dragão. Quando Letty surge na arena, é perseguido pelos Skeleton Brothers. Ao se virar para correr, Letty acidentalmente atinge os esqueletos com sua cauda, derrotando-os. Ao voltar à masmorra, Letty encontra os Skeleton Brothers vivos. Vendo a surpresa de Letty, Steve diz que os shows são roteirizados, revelando que baseiam as partidas nas apostas para garantir lucro. A conversa termina quando Steve lembra Letty que humanos e monstros podem coexistir. Mais tarde, Letty chega e vê o berço de Pip vazio, entrando em pânico. Frenético, um carcereiro leva Letty até Pip, revelando que ele pediu gelo para Pip na arena. Letty relembra as palavras de Steve. Após encontrar Pip, Letty tenta descansar, pensando no que Daria faz sem ele. No mercado, Daria aproveita a vida ao máximo. Ele entra em uma competição de bebida e vence todos. Após 10 dias, Letty se irrita quando Daria não vem salvá-lo. De repente, os carcereiros avisam que o Marquês morreu e seu filho quer que todos sejam eutanasiados. Antes que Letty perca o controle, os monstros planejam uma fuga. Quando os anjos da morte chegam, eles conseguem frustrar seus planos. No entanto, quando o grupo de Letty está prestes a escapar, eles se veem cercados por um grupo de soldados. Antes que possam ferir Letty ou os monstros, Daria chega e lança um feitiço de sono sobre eles. Depois de chegarem a um local seguro, Steve e os outros monstros decidem se tornar um circo itinerante, enquanto Letty retoma sua jornada ao lado de Daria. Durante a viagem, Letty boceja e comenta com Daria que ultimamente não tem conseguido dormir o suficiente. Ao ver o dragão se contorcendo de sono, Daria pede a Letty que durma um pouco. Com isso, Letty pega um travesseiro e se desloca para uma terra onde ele está viajando com uma Lorde Demônio com grandes planos. Enquanto isso, Pip avista um pássaro voando no céu e pergunta a Daria se ele pode ir brincar. Depois de dizer ao filhote para ter cuidado com estranhos, Daria permite que Pip passeie pela floresta. Enquanto Pip explora a floresta por conta própria pela primeira vez, ele se depara com um homenzinho triste. Ao ver o homem chorando, Pip decide se intrometer e pergunta o motivo das lágrimas. O homem se apresenta como Sr. Leprechaun, contando que vivia em um sapato, até que um herói que passava o pisoteou e jogou o sapato no rio, deixando ele e seus amigos sem casa. Após ouvir a história triste do Sr. Leprechaun, Pip promete ajudá-los, dizendo que seu pai também busca um lar. Confuso sobre por que um dragão precisa de um lar, o Sr. Leprechaun curiosamente pergunta a Pip por que seu pai procura um lar. Pip orgulhosamente revela que é parte do plano de dominação mundial de seu pai. Após a conversa, Pip carrega o Sr. Leprechaun e o ajuda a se reunir com seu amigo. Quando os dois duendes querem ficar em um velho sapato de couro, Pip vê um herói com sapatos de couro e grandes bolas de aço. Pip diz que vão tentar roubar o sapato do herói. Os duendes ficam preocupados, pois dizem que se roubarem o sapato de um herói, podem acabar sem cabeça.
mas Pip garante que tudo ficará bem. Com um plano, Pip sobe em uma árvore e direciona vermes aos heróis, fazendo-os correr em pânico. No caos, um herói deixa o sapato para trás, que os duendes rapidamente tomam como novo lar. Ao ouvir a voz de Letty, Pip corre para os braços amorosos de seu pai. Depois disso, Letty reclama com Daria que ele não deveria ter deixado seu precioso filho vagar pela floresta. Daria revela que, quando crescia, sempre enfrentava seres sedentos de sangue. Curiosamente, Letty pergunta por que ele vivia em um ambiente tão perigoso. Daria explica que foi aprendiz de um mestre que vivia na selva. Ao descobrir que Daria teve uma infância completa, Letty, que antes acreditava que nenhum buraco no mundo seria suficientemente forte para dar à luz o Lorde Demônio, e que ele simplesmente havia nascido, pergunta a Daria mais detalhes sobre sua vida. Após saber que os elfos são socialmente autistas, um sorriso cheio de dentes surge na boca de Letty. Ele então diz a Daria que não consegue imaginar como seria ele quando era apenas um garotinho normal. Vendo o olhar ansioso de Pip e Letty, Daria suspira e fala sobre sua infância. 1000 anos atrás, buscando conhecimento, tentou construir uma biblioteca na árvore Yggdrasil. Após falhar, os elfos Boomer o mandaram estudar com uma serpente gigante, tão antiga quanto Yggdrasil. Após uma jornada cansativa, Daria é recebido por Jormungandr, que se torna seu mestre por anos. Porém, Daria sempre enfrenta o problema da serpente destruir sua casa. Isso leva Daria a se interessar por construir casas com as irmãs Grey. Com materiais emprestados, Daria consegue construir uma casa perfeita após várias tentativas falhas. Ao deixar os cuidados do mestre, Daria se torna o Senhor dos Demônios e encontra um dragão negro com QI negativo chamado Varney. Surpreso ao ver o poderoso dragão negro gaguejar como um desajeitado socialmente, Daria pede a Varney para se acalmar, o que só aumenta sua ansiedade. Depois de se recompor, Varney observa o elfo e se pergunta se a armadilha, assim como o homem, é realmente o Senhor dos Demônios. Enquanto isso, Daria tenta escapar, dizendo a Varney que ele não é o Lorde Demônio. Mas Varney insiste e diz a Daria que precisa muito de ajuda. Ao ver Varney, Daria nota que ele é o dragão negro pela qual os heróis ofereceram uma recompensa. Varney, após gabar-se, pede a Daria ajuda para encontrar uma propriedade. Mas o Lorde Demônio sugere que ele fale com um corretor. Isso irrita Varney, que acusa Daria de dispensá-lo rudemente, apesar de sua abordagem educada. Incomodado com a tentativa de intimidação de Varney, Daria diz que essa não é a forma de pedir ajuda. Varney então muda e rola no chão implorando. Ao ver uma criatura poderosa como ele envergonhar sua espécie, Daria sente constrangimento quando Jormungandr aparece do nada. Ela pede que Daria ajude Varney, afirmando que ele veio pedir especificamente sua ajuda. Para avançar na trama, Daria relutantemente aceita ajudar Varney. Na Fortaleza Curse, ou Fortaleza da Guilda dos Heróis, Daria pergunta por que Varney quer uma propriedade. Varney diz que, como não pode criar uma casa do nada como um Lorde Demônio, terão que tomar de algum humano. Daria, insatisfeita, tenta sair, mas Varney ameaça contar ao professor sobre sua recusa. No final, Daria relutantemente aceita o plano de Varney e entra na guilda como FBI. Enquanto a multidão tenta fugir, Varney diz que pode ser canalha, mas tem moral. Ele pede que as moças bonitas saiam para livrar o mundo das feias com costas enormes e dos homens carecas. Após isso, Varney lança suas chamas, queimando os esteticamente desagradáveis à sua frente. Determinados a salvar a reputação, os heróis tentam revidar. Daria intervém com magia e os desarma, o que faz Varney torcer por ele. Ele revela ser o grande Lorde Demônio, aterrorizando os heróis, pois o Lorde Demônio era uma lenda. Após lidar com os humanos, Daria se prepara para partir. Diz a Varney que, como a fortaleza será sua casa, seu trabalho acabou. Mas então, Varney alegremente diz que quer ver uma propriedade na praia. Frustrado com as palhaçadas e desrespeito de Varney, Daria diz que despreza criaturas como ele. Varney responde, dizendo a Daria para guardar a conversa fiada para seu terapeuta de cabelos azuis. Após discutirem como casais, Daria aconselha Varney a construir uma casa amigável aos dragões. Convencido, Varney pergunta curioso o que ele planeja. O Lorde Demônio diz que pegará materiais de amigos e fará Varney pular neles para testar se aguentam seu peso. Contudo, Varney sugere a Daria usar NPCs em vez de incomodar amigos. Assim, Varney e Daria partem em uma aventura, destruindo fortalezas para testar se aguentam o poder de um dragão. Depois de realizar uma extensa pesquisa,
Daria revela que é impossível para um dragão viver em um lugar construído para humanos. Concluindo, Daria sugere a Varney que eles deveriam pagar os anões para construir uma enorme mansão para ele. No entanto, Varney o lembra de que há um pequeno contratempo em seu plano. Os anões são conhecidos por odiar dragões. A conversa é interrompida quando Varney ataca impulsivamente outra fortaleza sem motivo algum. Mas desta vez, Daria se recusa a ajudar, irritando Varney. Ao tentar agredir o Lorde Demônio, Daria o chama de perdedor sem teto. Na sessão de assados, alguns humanos morrem, mas Daria aprende com Varney que seu trabalho é proteger monstros dos heróis. Após acalmar sua raiva por Varney, Daria pergunta por que ele quer uma casa. O dragão revela que está envelhecendo e nunca aplaudiu uma dragão fêmea. Se tivesse uma casa, estaria feliz com sua família. Quando Daria percebe que Varney quer que ele ajude os mais fracos, ele ri e promete ao dragão fazer o melhor. Aliviado, Varney voa na esperança de encontrar um lar. No presente, Daria encontra Pip e Letty exaustos, e diz que recapitulará mais 100 anos de sua vida. Em outro vídeo, semelhante ao infortúnio de Daria, Hunter Hugh descobre sua trilha e decide caçá-lo como missão de vida. Ele recorda que, meses atrás, terminou um trabalho de roubo de ovo de dragão e estava nas minas de Zorada quando encontrou o Red Dragon. Ao ver o dragão agir como um moleque de programa, Hugh conclui que deve ser uma nova espécie de Red Dragon. Como Letty não pode lutar ou voar, Hughie diz a Albert, seu parceiro no crime, que da próxima vez pegarão ele. Depois, os dois caçadores dedicam suas vidas a encontrar Letty. Chegam ao Temple of Fall para capturá-lo, mas descobrem que o dragão já foi embora. Isso irrita Albert, que sugere roubar o templo, mas Hughie lembra que são escória com princípios. Eles só roubam se o trabalho exigir. Ao ver pegadas para a Floresta dos Mortos, Hugh se assusta, mas Albert o tranquiliza, dizendo que histórias de fantasmas são tão falsas quanto o amor de um influenciador por um homem com iate. Porém, a ideia de entrar na Floresta Morta não agrada ao caçador, então encontram outra rota para a casa nas colinas. Ao observarem a casa, Hugh se pergunta se um dragão realmente vive tão civilizadamente. Isso irrita Albert, que diz para Hugh não criar estereótipos racistas. Hugh lembra que as Irmãs Cinzentas deram um mapa, afirmando que encontrarão o dragão com ele. Enquanto Hugh se prepara para invadir, é lembrado de sua moral. Ele diz a Albert que só pode invadir duas coisas, sua mãe e um covil. Ao ouvir que Terry era uma piada de mãe ruim, Albert decide descansar e convida Hugh para se juntar a ele. Enquanto relaxam, veem os heróis entrando na casa facilmente. Curiosos, os caçadores espiam e veem os heróis sendo atacados por monstros. Os monstros revelam que seu chefe, o Flame Dragon Lord, está ocupado com seu plano de dominar o mundo. Após ouvir sobre o poder do Red Dragon, Hugh e Albert correm para a guilda mais próxima. Eles alertam os aventureiros sobre o Senhor do Dragão das Chamas e seu plano de dominar o mundo, gerando pânico. Os rumores de que Letty é um dragão Shad se espalham rapidamente. No dia seguinte, Hughie e Albert planejam emboscar Letty, mas o veem cuspindo fogo em bandidos. Assustados, decidem recuar e caçar o dragão depois. Na verdade, foi a magia do Lorde Demônio que queimou os bandidos. Após derrotar seus inimigos, Letty e Daria vasculham seus pertences e encontram uma garota humana amarrada em uma caixa. Quando ela acorda, acusa Letty e Daria de sequestro, dizendo ser filha de um homem com um nome muito longo. Daria intervém, garantindo a Nell que Letty não sequestraria uma garota feia. Confiando em Daria, Nell revela que fugiu de casa e busca um esconderijo de seus perseguidores. Enquanto Daria os teletransporta para uma caverna, Nell quer tomar banho. Daria tenta ajudar, mas não consegue. Letty então ferve água para Nell. Com calma, Nell conta que fugiu porque seu pai comeu seu cupcake sem pedir. De repente, heróis chegam acusando Letty de sequestrar a princesa. Antes de prenderem Letty, Daria aparece e lida com eles. Mais tarde, Letty convida Nell para viajar com eles até que ela esteja pronta para voltar para casa. Sorrindo, Nell concorda, mas logo volta a ser criança. No dia seguinte, Daria é visto cuidando de Nell. Ele pergunta se ela dormiu bem, e a princesa orgulhosamente diz que se acostumou a acampar enquanto guarda a cama queen size na mochila de Daria. Mudando de assunto, Nell pergunta por que Letty está se comportando mal. Mas depois supõe que é porque Letty precisa botar ovos. Ao ouvir isso, Letty grita com Nell, lembrando que ele é um homem. Daria intervém e diz à princesa que Letty está nervoso porque ele pede para decidir qual propriedade visitar em seguida.
Antes que Nell chame a atenção do grande lagarto, um Djinn chamado Nachon chega. Ele revela ser conselheiro fiscal da Receita Federal Não Humana e veio perguntar sobre o imposto de renda não pago de Letty. Ele explica que desde que Letty saiu da casa dos pais, agora precisa pagar impostos. Letty fica confuso com o tema, pois só lembra de estudar sobre mitocôndrias, a força de uma célula, na escola. Suspirando, Nachon decide ajudar Letty e o leva para declarar impostos. Após entregar o formulário, Nachon diz a Letty que precisa listar seus trabalhos. Durante isso, Nell vê seu cartão de status e zomba de Letty por ser um dragão tão patético e perdedor. Ao voltar com o formulário, Nachon diz a Letty que ele pode pedir um subsídio para crianças. Depois de discutirem, Letty se vira para ir embora. Windiria e Nachon falam sobre os impostos municipais que Letty deve pagar. Letty percebe que ouve Daria e Nachon, mas não entende o que disseram no último minuto. Ao despertar de seu mini-coma, Letty é informado por Nell que ela e Pip escolheram uma propriedade para ele. Turnê. Daria se junta e revela que a propriedade fica na Royal City. Percebendo que estão condenadas, Nell e Letty se apressam entre os perseguidores. Ao chegarem à masmorra subterrânea, Nell percebe que é a mesma usada para treinar heróis. Isso surpreende Letty, mas Daria entende rápido. Ele explica que, como monstros vivem em masmorras, o rei decidiu construir um complexo de treinamento para os heróis. Monstros da vida real. Para concluir, Daria diz a Letty que, se ele optar por viver nessa masmorra, se tornará um funcionário público. Mas Letty percebe que não sobreviveria muito tempo se ficasse. Enquanto Nell e Pip saem animados para explorar, Letty os segue com relutância. Sem conseguir achar um caixão de ouro no corredor, Nell percebe que tudo o que sabia sobre masmorras era falso. Mesmo sabendo que sua vida é uma mentira, ela opta por continuar. No caminho, o grupo enfrenta muitos monstros até chegar à área do chefe. Porém, quando Letty não consegue abrir a porta, Daria explica que precisam de itens para avançar. Ao ouvir isso, Letty acha a masmorra estranhamente familiar. Daria então diz que foi criada pelo mesmo homem que fez o Temple of Fall. Sem se impressionar com a informação, Letty, Nell e Pip encontram a chave para abrir a porta. Mas, de repente, o teto começa a descer sobre eles. Nesse momento, Pip descobre uma porta secreta que leva o grupo ao Castelo Real, para a grande irritação de Nell. Cavaleiros, achando que Letty, agora famoso como Flame Dragon Lord, está mantendo a princesa refém, o cercam, prontos para atacá-lo. Enquanto isso, Letty pensa, tentando entender por que está nessa situação. Daria o ajuda a lembrar, revelando que, após entrar no castelo, ele encontrou heróis e cuidou deles com magia. Porém, os humanos acharam que o Dragão das Chamas queria sequestrar o castelo, levando à situação atual. Enquanto Letty se pergunta se pode piorar, Daria diz que o rei acha que ele sequestrou Nell. Ao ouvir isso, Letty pede a Nell para esclarecer o mal-entendido. Mas a pirralha impede, dizendo que não falará com o pai até ele pedir desculpas por comer seu cupcake. Suspirando, ele se volta para Daria e pede para teletransportá-los para fora. Mas o Lorde Demônio revela que não podem, pois o castelo é protegido contra a magia de teletransporte. Sendo o único com cérebro, Daria anuncia que construirão sua própria defesa. Ele manda Pip eliminar os guardas com seu grito mortal, enquanto fecham todos os portões externos. Com os pontos de acesso importantes sob controle, Nell e Pip começam a comemorar. Enquanto isso, Daria anuncia que a próxima fase do plano é tomar contramedidas. Porém, antes que Nell se junte a Daria, Letty a avisa para se afastar, lembrando que estarão lutando contra o pai dela. Chateada, Nell diz que vai mudar o roteiro e dar ao pai problemas de filha, homenageando meninas de cabelo azul com problemas paternos. A princesa fala para Letty que ela não se perdoará se deixar suas amigas na necessidade. Respeitando Nell, Letty se junta a Daria. Preparando-se para atacar, Daria chama os gnomos, que ajudam a lançar pedras nas vanguardas do exército real. Vendo a batalha se inclinar a favor deles, Nell prevê que seu pai logo ordenará a retirada. No entanto, à medida que o dia vira noite, Nell e Letty ficam exaustas esperando a retirada. Finalmente, Nell chora e amaldiçoa Daria por deixar os gnomos voltarem para casa. Daria defende suas ações, enfatizando o respeito por seus funcionários. Buscando nova estratégia, Daria tenta usar a ponte levadiça para prender os soldados. Infelizmente, o plano falha quando eles começam a escalar as muralhas. Sem saída, o rei pede ao Flame Dragon que devolva sua filha ilesa. As lágrimas de Nell fazem Letty perceber que é hora de pai e filha se reconciliarem. Com a ajuda de Daria,
Let atrai o rei para uma sala, onde ele encontra Nell e a abraça. Enquanto isso, Let diz a Déria que percebeu que seu pai o expulsou para seu bem. Isso faz Darius sorrir orgulhoso. Após se reconciliar com a filha, o rei vê que Let é a verdadeira vítima e pede desculpas. Ele pergunta se Let quer ficar na masmorra, mas Let hesita, dizendo que prefere procurar outro lugar após o fiasco. Compreendendo a seriedade da situação, o rei generosamente oferece a Let um pouco de pó de fada, permitindo que ele possa voar pelos céus. Durante esse momento, Nell dá a Let um fragmento de uma pedra das fadas, guardando a outra metade para si mesma. Ela explica que essa conexão entre eles sempre os manterá unidos. Após se despedir de seu novo amigo, Let alça voo pelos céus. Enquanto voa, suas memórias começam a surgir, lembrando-se de que a primeira vez que viu o mundo de cima foi quando estava sentado sobre a cabeça de seu pai. Nos registros, esse evento seria lembrado como quando Let foi cativado pela beleza da princesa, jurando nunca prejudicar a cidade dela. E assim termina o anime. Não esqueça de curtir, se inscrever e comentar abaixo. Leio todos. Até a próxima. Fiquem bem.